Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje sobre a probabilidade da união de dois eventos, sendo que a gente já estudou o que é a probabilidade de um evento, que é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, o conjunto que corresponde a todos os elementos disponíveis, é o espaço amostral. E o evento é um subconjunto desse espaço amostral. Então, aqui observa que nós temos dois conjuntos, A e B, de um determinado espaço amostral, sendo que esse A e B têm uma parte em comum entre A e B, que é essa região em cinza. Então, essa região em cinza chama-se interseção entre esses dois conjuntos. São elementos que pertencem ao conjunto A e também pertencem ao conjunto B. Dizemos que esses elementos que estão nessa região pertencem a ambos os eventos. A parte somente em azul são os elementos que pertencem apenas ao conjunto A, não pertencem ao conjunto B. A parte em laranja são onde a gente coloca os elementos que pertencem somente ao conjunto B. Eles não pertencem ao conjunto A. Então, para calcular a união entre esses dois eventos, representado por P, A, U, B, quer dizer, probabilidade da união do conjunto A com o conjunto B. Então, unir e juntar. Então, juntar é o que? Somar. Então, probabilidade da união é a probabilidade da soma do evento A, probabilidade A, mais a probabilidade B. Quando tem interseção, a gente deve subtrair essa interseção, pois quando somamos os elementos de A, quantidade de elemento de A, mais a quantidade de elemento de B, estamos contando duas vezes os elementos que estão nessa região cinza, quando eles existirem. Então, essa é a forma da probabilidade da união quando existe interseção. Só que há dois casos, que existe interseção e o que não existe interseção. Então, vamos ver aqui as duas formas. Então, nós temos duas fórmulas, ou seja, é uma apenas, porém, uma com interseção e a outra sem interseção. Então, o primeiro caso, quando existem elementos em comum aos dois elementos, ou seja, quando existe interseção entre esses dois conjuntos ou esses dois eventos. Então, a probabilidade da união de A e B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B, que são aqueles elementos em comum. E 2, quando os eventos são ditos mutuamente exclusivos, que é quando esses eventos eles não possuem elementos em comum. Então, a probabilidade da união nessa situação é apenas a soma das probabilidades, ou seja, a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Analisar aqui uma situação quando os eventos são mutuamente exclusivos. Dizemos que dois eventos A e B são mutuamente exclusivos quando A interseção com B é vazio, ou seja, não existe elementos que pertencem a A e ao mesmo tempo também pertencem a B, ou seja, pertence a ambos os conjuntos. Então, dizemos que quando dois eventos são mutuamente exclusivos é quando não existe interseção. Ou seja, aquele espaço em cinza que a gente viu lá no início não tem nenhum elemento. Então, está vazio. No exemplo, no lançamento de um dado, que é o experimento, sair número par, sair número ímpar, nessa situação, a interseção entre A e B é vazio, pois se sair um número par, não há como sair um número ímpar e vice-versa. Então, a probabilidade de sair um número par ou sair um número ímpar, não existe uma interseção, pois não existe número par que seja ímpar e nem número ímpar que seja par, certo? Então, aqui não há interseção. Vamos ver como fica aqui no diagrama. Então, aqui o diagrama é uma maneira de demonstrar, né, que os eventos são mutuamente exclusivos. Certo? Então, vamos ver aqui o mesmo exemplo, né, que é jogar um dado e observar o resultado. O espaço amostral são os números de 1 a 6, e os eventos A ocorrer número par, e o evento B ocorrer número ímpar. Portanto, o evento A é os números 2, 4 e 6, e B é 1, 3 e 5.
Então, a interseção entre A e B é vazio, como a gente pode observar aqui no diagrama. No conjunto A, temos os pares 2, 4, 6. Somente no A. No conjunto B, nós temos 1, 3 e 5. Desculpa, aqui tem um 7, gente, aí foi um erro, é um 3. Certo? No conjunto B, temos 1, 3 e 5. E vejam que a interseção, que é esse espacinho entre os dois conjuntos, está riscado de vermelho, com essa setinha, indica que a interseção, pois não tem elementos do conjunto A que também sejam elementos do conjunto B. Então, a interseção é vazio. Então, esses dois conjuntos A, do espaço amostral, lançamento de um dado, esses dois conjuntos são ditos mutuamente exclusivos. Vamos à questão resolvida, o R7, tá? No nosso livro. Que diz, em uma pesquisa realizada com 400 pessoas jovens de 15 a 20 anos, verificou-se que 200 estudam, 180 trabalham, sendo que entre esses jovens, 130 estudam e trabalham. Então, qual a probabilidade de que um dos jovens pesquisados, escolhidos aleatoriamente, estuda ou trabalhe? Observe, nosso espaço amostral são 400 pessoas, que tem entre 15 e 20 anos. Então, 400 pessoas é o nosso espaço amostral, é o conjunto universo. Verificou-se que 200 estudam. Então, aqui nós temos os que estudam. É um subconjunto desses 400 pessoas. Estudam 200 pessoas, 200 jovens. Diz que 180 trabalham. Também é outro conjunto, outro subconjunto desse espaço amostral de 400 pessoas. 180 trabalham. Então, tem os que estudam, tem os que trabalham. Sendo que entre esses jovens, existem 130 que estudam e trabalham ao mesmo tempo. Então, isso é uma interseção. Esses 130, ele está dentro desses 200 que estudam. E eles também estão contados dentro desses 180 que trabalham. Então, a probabilidade que um dos jovens pesquisados, escolhidos aleatoriamente, estude ou trabalhe, qual é a probabilidade? Então, observe que nas questões de união existe um ou de soma, somar. Então, a probabilidade da união é a probabilidade da soma de dois eventos. Então, vamos à resolução. Temos um total entrevistados, que é nosso espaço amostral, que são 400 pessoas. Os eventos é os que estudam, que eu vou chamar de E, que é 200 jovens. E tem os que trabalham, que vamos chamar de T, que é 180 que trabalham. E tem os que estudam e trabalham. Então, isso é a interseção de E e T, que são 130 jovens. Então, nós temos o espaço amostral, dois eventos e a interseção entre esses dois eventos. Queremos saber qual a probabilidade da união de E unido com T. Então, a probabilidade da união de E e T, a fórmula vai ser a soma da probabilidade do evento E mais a probabilidade do evento T menos a probabilidade da interseção de E com T. Então, montando as probabilidades, a probabilidade de E é os que trabalham, ou seja, é os que estudam. Então, existe 200 jovens que estudam. A probabilidade é 200 em 400, que é o espaço amostral. Mas, qual a probabilidade dos que trabalham? Existe 180 que trabalham. Então, é 180 de 400, que é o todo. Menos a probabilidade da interseção. Quantos estudam e trabalham? 130 estudam e trabalham ao mesmo tempo. Então, é 130 de 400. Só que aqui a gente vai subtrair, pois já contei ele no conjunto dos 200 que estudam e já contei eles nos 180 que trabalham. Então, eu fiz uma contagem dobrada. Então, eu vou ter que tirar esse dobro, né? Que é os que estudam e trabalham. Então, por isso devemos subtrair. Então, somando e subtraindo, 200 mais 180 menos 130 deu 250. Conserva o 400, que é o nosso espaço amostral. 250 e 400 divide por 50. Então, dividindo por 50 dá 5 oitavos, que essa é a probabilidade dos que estudam ou trabalham. Então, a probabilidade
5/8 é a probabilidade dessa união.